Bom, pessoal, vamos lá. A gente está aqui no primeiro esquenta do acampamento. Eu estou muito feliz, a gente já está aí nesse clima, né, do acampamento. Está sendo muito bom. Se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição. A gente tem até o dia 30 desse mês para fazer. Tem as camisetas também, uma camiseta mais bonita do que a outra. A gente tem uma galera visitando. Quem está visitando a gente hoje aí? Levanta a mão. Você. Ó. Gente, vamos dar uma salva de palmas aí. Aí também, olha aí, ó. Vamos lá dar um abraço neles? Gente, nessa noite eu quero falar sobre uma história da Bíblia, né, que aconteceu. Não é uma parábola nem nada, isso aconteceu de verdade. E está lá em Atos 5, do 1 ao 11. Atos 5, do 1 ao 11. Se você está com a sua Bíblia aí, Atos 5, do 1 ao 11. Essa vez eu não consegui encontrar nenhum tema para a palavra. Só encontrei o nome das duas pessoas que a gente vai falar aqui, então por isso que nem teve a enquete lá do Instagram, né? Vocês ficaram tudo lá no Instagram esperando, mas não teve essa vez. Vamos lá, vamos ler? A minha versão fala assim: entretanto, um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em um acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultavam o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Feche seu olho, abaixe sua cabeça aí. Senhor, fala com a gente nessa palavra, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a gente possa entender, Senhor, essas lições sobre essa história, que a gente possa sair daqui, Senhor, diferente da forma como a gente entrou. Os nossos corações, Senhor, estão abertos para receber a sua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Só para a gente começar, fala para quem está do seu lado: não conversa comigo, pelo amor de Deus, eu quero ouvir a palavra. Não me cutuca. Gente, que passagem dark, né? Vocês viram ali? São um casal, o cara mente, morre, a mulher vai lá, confirma a mentira, morre. E isso aconteceu de verdade. Não é mentirinha, não. Mas vamos dar um contexto aqui ao que estava acontecendo naquela época. A gente estava lendo em Atos. Se você for começar a ler Atos, você vai ver que Jesus tinha acabado de ressuscitar, de ter subido aos céus. O Espírito Santo tinha acabado de descer, né, em Pentecostes. A igreja estava crescendo, estavam acontecendo curas, estavam acontecendo milagres, estavam acontecendo maravilhas, né? E Ananias e Safira, esse casal, como é que era o nome do cara? Como é que era o nome da mulher? Safira. Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles participavam dessa igreja. Provavelmente, Ananias e Safira, eles viram esses milagres acontecer. Provavelmente, Ananias e Safira, quem sabe, não estava lá no domingo de Pentecostes.
A questão que eu quero trazer aqui é que como um casal, como uma pessoa vivendo todas essas maravilhas, vivendo curas, milagres, a olho nu, aqui, uma cura acontecer aqui, imagina, na minha frente, como essa pessoa deixa o diabo entrar no seu coração? Porque é isso que Pedro fala, que o diabo entrou no coração, encheu o coração de Ananias. Como é possível? Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar características do comportamento, do coração de Ananias e Safira, que talvez você tenha, né? E a gente vai entender o que a gente pode aprender com isso. A primeira coisa, como eu estava falando, a igreja de Atos era uma igreja poderosa, né? Eles oravam e as curas aconteciam. O Espírito Santo estava sobre a terra, né? Ali ainda está, amém? Mas ali no seu, os discípulos tinham muita autoridade, né? Para fazer milagres, para fazer maravilhas. Isso foi algo que Jesus prometeu para eles. Mas a primeira lição que eu entendo, se você estiver anotando, você pode falar. O primeiro tópico você pode anotar assim: o ambiente que você está não vai influenciar o seu coração quando você estiver distante de Deus. O ambiente que você está não vai influenciar o seu coração se você estiver distante de Deus. Por quê? Porque Ananias e Safira estavam vivendo esse ambiente de cura, esse ambiente de milagres. Em Atos 2, o Espírito Santo desceu, 3.000 pessoas foram batizadas. Imagina o que é 3.000 pessoas serem batizadas. A gente vai ter um batismo no mês que vem, eu acho. E a gente, ou nesse que vem, né? Acho que é mês que vem. A Ana não sabe. Mês que vem. E a gente vai ter aqui, acho que quase 20 pessoas sendo batizadas, e isso é um número muito grande. Em igrejas maiores, a gente vê 300 pessoas serem batizadas, né? Meu Deus, isso é uma loucura, né? Mas naquela época, 3.000 pessoas foram batizadas de uma só vez. Em Atos 3, então, tem a cura do coxo em Jerusalém, né? Então o poder de Deus estava sendo derramado. Mas o que acontece com esse casal? Então, Ananias e Safira, diante de todo esse cenário, eles olham para a cara do outro e falam assim: vamos vender a nossa terra? E dá a entender aqui que essa terra ela não era a única que eles tinham. Porque Pedro fala, né? Você ainda poderia cultivar a sua terra e tirar proveito do trabalho, né, ali que você teria na sua terra. Então, eles decidem vender a sua terra para doar todo o dinheiro ao Senhor. Mas aí, de repente, vem o diabo e relativiza aquilo que o Espírito Santo plantou. O que o Espírito Santo plantou? Vende a terra. Doa para a missão, doa para a igreja, porque naquela época a igreja estava ajudando pessoas que não tinham o que comer. Doa. Mas aí eles pensam assim: vamos fazer isso. Mas um olha para a cara do outro em determinado momento e pensa assim: eu acho que, será que a gente doa tudo? E se a gente doar uma parte, a gente fica com uma parte? Mas Deus mandou doar tudo. Mas aí que entra o diabo no coração, que Pedro fala, e relativiza essa verdade. E aqui, sendo bem direto, muitas das vezes o diabo faz isso comigo e com você. O diabo não vai te proibir de vender a terra, né? Até porque ele não tem poder para isso. Mas ele não vai assim: nossa, não vende a terra. Mas ele vai assim: olha, você pode vender a terra, mas fica com um pouquinho do dinheiro, você merece. E aí, quando você tira desse contexto de terra, que não faz nem sentido, eu acho que ninguém aqui tem uma terra. Alguém aqui tem terra? A Nicole? Não. Ninguém tem terra. Não é terra lá no quintal da sua casa, tá? Pelo amor de Deus. É um terreno, alguma coisa assim. Mas quando você olha para você, como trazer, como aplicar isso na minha e na sua vida? O diabo, ele age
ele age de uma maneira sutil. Então, de repente, ele chega em você e fala assim: você vai na célula toda semana, eu acho que você não precisava ir nesse culto, você merece ficar em casa para descansar um pouquinho. Né? Poxa, eu acho que essa festa aí, ela não é tudo isso, não. Vai lá um pouco, fica só um pouquinho e sai. Vocês percebem? De uma maneira bem... Uma vozinha dentro da sua cabeça, bem de leve. Veja pelo outro lado. Então, gente, isso é muito perigoso. E aí que entra aqui o ponto, né? Não é o ambiente que você frequenta necessariamente que vai te levar para o céu. Vir à igreja é essencial, mas não é a igreja que vai te levar para o céu. Não sou eu que vou te levar para o céu. Não é o seu pai que vai te levar para o céu. Não é sua mãe, sabe? Minha mãe ora por mim todos os dias. Amém, você é muito abençoado da sua mãe orar por você todos os dias. Mas isso, você tem que tomar uma decisão de seguir ou não a Jesus. E se você não seguir, você vai para o inferno, sim. Muito simples. Então, não existe meio termo, né? E a gente precisa ter atitude. Não significa que você... Por exemplo, a gente está divulgando acampamento. Eu vou no acampamento porque eu estou fazendo muita coisa errada. Eu vou lá e Deus me limpa, me lava. E aí, se Jesus voltar, eu vou para o céu. Amém. Não é só o acampamento, sabe? Não relativize, gente, isso. Não é o ambiente, não são essas 4 paredes que vão te levar para o céu. Filipenses 3,13 fala assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, você precisa ter atitude. Se você quer ir para o céu, se você quer ser salvo, você precisa olhar para Jesus e segui-lo. Não tem meia volta, não tem outro caminho. É você por você. Amém? Vocês entenderam isso? O ambiente não influencia o seu coração quando você está distante de Deus. Se você está totalmente distante de Deus, você pode vir na igreja até quando não tem culto. Não significa absolutamente nada. Deus quer o seu coração primeiro. Ananias e Safira, então, estavam tão perto, vendo os milagres, vendo as maravilhas, mas tão longe de Deus. E o segundo ponto é: não olhe para Barnabé sem antes entregar o que ele entregou. Vamos ler ali os 2 versículos antes, Natan, se você conseguir colocar ali para a gente, Atos 4, 36, 37. Atos 4, 36, 37. Vamos ver ali no telão? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, vocês perceberam ali? Barnabé teve a mesma posição de Ananias e Safira. Tinha um campo, vendeu, trouxe o preço inteiro, trouxe o dinheiro inteiro e depositou no pé dos apóstolos. O que eu quero te dizer aqui nessa noite é que eu não estou falando de dinheiro, porque talvez isso não faça sentido na sua cabeça. Como que eu vou colocar dinheiro ali no altar? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando do que você pode dar a Jesus na sua adolescência. Então, essa questão, gente, é que Ananias e Safira, eles eram do mesmo povo de Barnabé, desse homem que vendeu tudo. E Barnabé, então, ele vende a sua propriedade, oferta na igreja, ele não pega a parte dele igual Ananias e Safira. E aí Ananias e Safira, eles olham para Barnabé e falam assim: poxa, olha o que ele fez, que legal. Né? Eu quero ter o que ele tem. Ele foi abençoado por isso. Ele entregou o campo e foi abençoado.
eu gostaria de ser igual ao Barnabé. Então vamos vender o nosso campo, mas vamos ficar com um pouquinho de dinheiro para a gente dá o resto para a igreja. Ou seja, eles querem ter o que o cara tem, mas não quer entregar o que o cara entregou para ter. Vocês conseguiram entender isso? Querem chegar aonde determinada pessoa chegou, mas não quer pagar o preço que aquela pessoa pagou. E a gente vive num mundo de comparações. Né? Você pode comparar aí a sua roupa, você pode comparar o seu estilo, você pode comparar o carro que você tem com o carro da sua amiga, com o carro do seu amigo. Só que aí você vem para a igreja, para um ambiente desse, e aí de repente você começa a comparar também. Você começa a comparar a unção, você começa a comparar os cargos ministeriais. Nossa, como eu queria ser, por exemplo, um líder, como eu queria ser um pastor, como eu queria ministrar o louvor, como eu queria ser isso, como eu queria ser aquilo. Mas a gente olha para esses homens de Deus da nossa nação e a gente vê, nossa, como Deus usa ele, como as músicas deles são estouradas, né? Como a família deles é perfeita. Mas a gente não olha para nós assim, a gente não pensa o que aqueles homens precisaram pagar para chegar até lá, né? E isso, estou falando num contexto espiritual, mas quando você olha assim para a sua vida pessoal, às vezes você olha aí para um influencer, para um empresário, e você pensa assim, eu queria muito ter esse carro que esse cara tem. Mas aí você não consegue estudar para a prova de matemática. Tipo assim, o básico. Ah, não, hoje não. Hoje estou muito cansado, velho. Mas, foco no progresso. Sabe, sim. O mínimo a gente não faz. A gente só idealiza. A gente só olha. Como eu queria ter aquele carro. Como eu queria ter aquela casa. Mas você não trabalha para isso. Você não estuda. Você está com vermelha em 8 matérias. Você vai para o Se Liga no final do ano. É Se Liga o nome? Se Liga, né? Ninguém aqui vai para o Se Liga, que está embaixo desse teto. Amém? Amém, glória a Deus. Ninguém, porque vocês vão. Hã? Esse ano reprova. O Iago está falando, está dando a letra aqui para vocês. Estuda que esse ano vai reprovar, tá bom? Mas depois vocês pensam nisso. Tiago 3,14 fala assim, se pelo contrário vocês têm em seu coração uma inveja amargurada e o sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa é a sabedoria que desce, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, quando você começa a olhar as outras pessoas e a impulsivamente querer ter aquilo, isso é terreno, animal e demoníaco. Então assim, o meu conselho para vocês é, você quer ser igual ao Barnabé? Você quer ser uma menina bem-sucedida? Você quer ser um menino bem-sucedido? Faça o mínimo. O mínimo. Estude. Seja exemplar. Você quer ser um cara cheio de Deus? Como é que está seu tempo de oração durante a semana? Você está orando? Você ora quanto tempo por semana? Quanto tempo você ora por dia? Você leu a Bíblia essa semana? Você leu a Bíblia? Gente, a gente precisa começar a fazer o óbvio. Às vezes a gente não faz, né? A gente precisa se esforçar. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não olha, gente, para o que os outros têm, sem antes entregar o que eles entregaram. Quer ser rico? Vai estudar e trabalhar, meu filho. É o que eu falei, foco no progresso, né? Às vezes a gente só foca no progresso. Acabei de falar. Foco no progresso. É progresso, sim, mas também é foco, né? A gente só quer pegar a parte do progresso, mas tem o foco também. Então, olha aí para quem está aí do seu lado e fala assim, foca no progresso, meu irmão, mas foca. Não é só progresso, não, foca também, rapaz. Foca também.
Quer ter o que Barnabé tem? Foca no progresso. Faz o mínimo. O mínimo é Deus te pedir uma propriedade e você doar ela inteira. Não é você ficar com um pouquinho do dinheiro. É o mínimo. E o terceiro ponto, olha aqui para mim, é muito simples. Não seja egoísta. Alguém aqui se considera egoísta? Ninguém. Natan. Natan se considera egoísta. Eu vou orar por você, Natan. Gente, a terceira coisa que tem na história aqui de Ananias e Safira é um egoísmo disfarçado, que o diabo disfarça de auto-merecimento. Eles pegam então uma coisa santa, Deus fala com eles para vender, e eles falam assim, não, mas a gente merece um pouquinho. Né? E nós mesmos a gente faz isso, né? Toda hora. Você precisa prestar atenção nisso. É muito perigoso você começar a ter esses pensamentos de eu mereço, eu vou fazer porque eu posso, porque, olha o tanto que eu trabalhei, eu mereço. Você vai virando facilmente o centro do mundo. E o egoísmo vai tomando conta do seu coração. Tem algumas coisas, eu não sei como é que é lá na sua casa, tá? Mas eu vou falar o que tinha na minha casa. Quando a gente estava almoçando, na adolescência, eu comia muito. Eu ainda como muito, mas na adolescência eu comia muito. Eu comia tipo igual esses 4 que estão aqui na frente, no acampamento. Né? Uma torre assim de comida. E o Rafa que faltou, que foi embora. Mas... tá ali. Mas assim, eu comia muito mesmo. E às vezes, não é sempre que a sua mãe vai fritar 1,5 kg de bife. Vocês concordam comigo? Né? Porque fritar 1,5 kg de bife, minha mãe não é nenhuma cozinheira de restaurante para começar a fritar 11 horas e terminar tarde. Né? Mas enfim, e também a gente não tem dinheiro para isso. Né? 1,5 kg de bife hoje custa quase um carro. Mas a gente estava lá almoçando e aí eu tinha consciência de que, eu precisava pegar um bife, depois eu me sirvo, eu espero os outros comerem, vamos para a segunda rodada? Vamos para a segunda rodada, aí eu pego o outro e tal. Mas tem gente, não sei se é lá na sua casa é assim, se você faz isso. A minha irmã, às vezes, vou aproveitar que ela não está aqui, ela se passava, nossa, é uma comida que eu gosto muito, mas ela fazia uma torre e às vezes não sobrava pra gente. Não sei se você faz isso. E é no automático. Você faz sem pensar, né? Porque você tá... Não julgo a minha irmã, né? Ela aprendeu, graças a Deus. Mas o que é isso? Isso aí nada mais é do que egoísmo. Vocês não concordam comigo? Você tem que pensar em todo mundo. Peraí, tem todo mundo para comer, né? Eu, por exemplo, tinha vergonha de pegar o último pedaço de carne lá. Vocês também têm vergonha disso? Não. Eu e a Ana temos vergonha disso. Eu e a Ana. Então, às vezes, sobra um pedaço, aí eu fico com vergonha e ela também. Aí fica lá. Aí, um dia um vai lá para não jogar fora e come. Aí, outro dia, vamos jogar fora? Não, eu como então. É assim, a gente fica com vergonha. Mas eu tinha muita vergonha. Mas às vezes você não empresta a sua caneta na escola. Porque os meninos vão destruir a minha caneta. Mas empresta a caneta mais velha que você tem, gente. Às vezes a gente não faz... Às vezes a gente não dá o lugar no ônibus. Mas essa velha consegue ficar em pé. Mas, pelo amor de Deus, mas ela é velha, gente. Mas... ela está grávida de 2 meses só, ela aguenta ficar em pé, mas pelo amor de Deus. Para de ser egoísta. Outra coisa aqui, cadê os machos aí? Os machos estão aí? Ixi. Vocês têm que ser mais cavalheiro com as meninas. Se as meninas estão em pé no ônibus, você precisa levantar para as meninas poderem sentar. Olha lá. Gente, essa aí é a geração que vocês vão casar. Eles estão dando risada de vocês. Eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês, meninas.
Meninos, sejam cavalheiros com as meninas. Precisamos ser cavalheiros com as meninas. Seja cavalheiro com as meninas. Girl power! Não, brincadeira. Corta isso. Seja mais cavalheiro. Não, eu tô muito cansado. Hoje eu tive educação física, eu preciso sentar. Pelo amor de Deus. Aí você vem para a igreja e você só critica, porque você só pensa em você. Você pensa assim, nossa, tá muito calor. Mas aí você senta lá no fundo da igreja e reclamando do calor. Você não pensa que as pessoas que ficam ali debaixo do ar, que nem tá todo mundo aqui com frio, ó. Elas estão todo mundo com frio ali, ó. Mas a galera daqui tá todo mundo com calor, né? E eles estão reclamando de vocês. Eu tô ouvindo, tá? Não, tô brincando. Estão reclamando do ar. Às vezes a gente não pensa, gente. Eu tô falando aqui da gente pensar o óbvio. Pô, não vamos reclamar do ar, porque se colocar esse ar para congelar, as pessoas ali vão congelar também. Então eu que tô mais distante, se eu tô com calor, senta a cadeira embaixo do ar, né? Pensa um pouco. Para de criticar. Todo mundo tem que servir sua vontade. E isso aí vai crescendo. Aí assim, eu não gostei da música de hoje. Por quê? Que eu não gostei. Eu acho que o Brian tinha que ter cantado outra música. Nada a ver. O pastor hoje, no domingo, nada a ver a palavra. Acho que podia ser uma outra coisa. Egoísmo, só está pensando em você. Acho que todo mundo tem que te servir. E o egoísmo, ele nos doma de uma maneira, nos toma também de uma maneira que a gente acaba esquecendo de fazer o óbvio. Dos exemplos que eu acabei de dar, mas de, por exemplo, partir o pão com o irmão. Partir o pão significa o quê? Pô, tem um colega lá da minha sala que está passando fome em casa, eu vou dar meu lanche para ele. Amém, mas não necessariamente disso. Eu estou falando aqui de alimento espiritual. É uma fome espiritual que os seus amigos da sua escola têm. Presta bem atenção aqui no que eu vou falar. Seu amigo lá da sua escola, ele nunca vai chegar, sua amiga nunca vai chegar e vai falar assim, nossa, olha, hoje eu estou com fome de Deus. Nunca, isso nunca vai acontecer. Nossa, hoje eu estou com uma vontade de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Nunca, nunca vai acontecer. Mas eles podem chegar em você e falar assim, olha, eu tô sofrendo porque eu perdi alguém muito importante. Eles podem chegar em você e falar assim, nossa, lá em casa está bem difícil, estou com uma dificuldade financeira, meus pais não sabem se vão conseguir pagar as contas esse mês. Eles podem chegar em você e falar, nossa, aconteceu uma situação, eu estou meio triste. Eles podem não falar, você conhece o seu amigo aqui. Quem aqui tem um amigo que você conhece, assim, que só de olhar você sabe se está triste, se está feliz? Às vezes você olha para o seu amigo e você sabe que ele não está bem. E aí, gente, a gente, no alto do nosso egoísmo, no alto de olhar somente para a gente olha para essas situações e não fala nada. A gente tem o pão que aquela pessoa precisa. Se o seu amigo está triste, você sabia que você pode falar de Jesus para ele? Se o seu amigo está triste, você sabia que você não precisa necessariamente só chegar nele e falar assim, nossa, é difícil mesmo, né? Não vai ajudar em nada. Mas você vai ver o que vai acontecer se você falar, eu vou orar por você. Fala isso para o seu amigo, próxima vez, sua amiga. Reparta o pão. E esse é o mandamento de Jesus. No meu ensino médio, eu não fiz isso. E eu me arrependo disso. Meu ensino médio estava totalmente distante de Deus. Embora eu viesse no ambiente todo domingo, mas eu estava distante de Deus, então aquilo não me influenciava em nada. Foi o que a gente falou.
Mas eu sabia da verdade. Eu sabia que uma vez um amigo meu me procurou e falou que a mãe, por exemplo, estava com depressão, estava tentando de várias formas se matar e tal. E eu não fiz nada. Eu não falei nada para ele. Eu fiquei com vergonha de falar de Jesus. E como eu me arrependo disso? Mas na minha faculdade, eu já tinha tido um encontro com Jesus e eu decidi ser diferente. E eu fui diferente. Todas as oportunidades, eu dava testemunho, em todas as oportunidades que meus amigos, colegas ali chegavam para mim, eu falava de Jesus. Gente, a gente não pode ser egoísta. Temos que compartilhar a mensagem de Deus. Eu estava... Só vou contar isso, a gente já vai encerrar. Esses tempos atrás, nesse ano, eu comecei a trabalhar num lugar, home office, e eu trabalhava com uma equipe lá do Rio Grande do Sul. Todo mundo gaúcho. E aí, eu nunca vi eles pessoalmente, com a câmera ligada. Eu acho que eu nunca vi eles assim, com a câmera ligada. Essa pessoa em específico, que era uma pessoa que estava acima de mim. E eu estava, em determinado dia, estava conversando com ela, perguntando as coisas do trabalho e tal. E aí ela falou, olha, eu não estou conseguindo te responder hoje, porque não vou conseguir tirar essas dúvidas suas, porque meu esposo sofreu um acidente, ele está internado no hospital, e assim, eu não sei como vai ser. Ela desabafou para mim, ela escreveu um texto e desabafou. Eu não sei como vai ser, não sei como a gente vai pagar o conserto da moto, e tal, e tal. E o que eu fiz? Eu falei assim, acho que o nome dela era Larissa. Falei, Larissa, vai ficar tudo bem, eu estou orando por você. Diante de Deus, eu falei essa frase. E aí depois eu saí desse trabalho e ela me mandou uma mensagem. Ela falou, olha, eu sou do Candomblé, mas eu fui durante a minha infância e adolescência inteira da igreja. E por você ter mandado essa mensagem, por você naquele dia do acidente, você lembra que você falou isso? Naquele dia do acidente, eu percebi o amor de Deus na minha vida. Ela falou isso, eu mostrei a mensagem para a Ana. É uma loucura. Por causa de uma frase. Eu nunca vi essa mulher. Nunca. Nunca vi a mulher com a câmera ligada. Nunca vi uma foto dessa mulher. E a mulher falou que lembrou do amor de Deus por causa de uma frase, porque eu falei, eu vou orar por você. Olha isso, imagina o que você pode fazer com aquele amigo da sua escola. O poder de Deus está sobre você quando você decide anunciá-lo, decide parar de ser egoísta. E eu queria que você se colocasse de pé agora nesse momento. Não olha para quem está do seu lado, não deixe isso te distrair, olha aqui para mim. A quarta e última lição, e eu vou encerrar com isso aqui, seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Ananias e Safira não foram sinceros com Deus. Ananias não foi sincero, agora Safira não foi nada sincera. Ananias só chegou, Pedro falou, olha, você tem coisa errada aí. Ele foi, morreu. Agora Safira chega, Pedro dá uma segunda chance para ela. Safira, é isso mesmo? É o dinheiro? Ela, sim, é o dinheiro. Ah, então porque você fez isso, você vai morrer então. E morreu. Porque acha que pode enganar Deus. Gálatas 6,4 fala, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá o motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. E aí depois Paulo fala assim, Gálatas 6,7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. É impossível você enganar a Deus. Você pode enganar quem está aí do seu lado, você pode me enganar, você pode enganar os seus pais, você pode enganar o seu professor, você pode enganar todo mundo, você pode enganar seu irmão, mas Deus você não engana, você não consegue enganar. Deus te conhece
Deus te vê. E talvez você está aqui nessa noite como você está na ponta do precipício para você ser igual a Ananias e Safira. Você está deixando o diabo relativizar as coisas no seu coração. Então, eu queria te dar um momento, se você puder abaixar sua cabeça, colocar a mão sobre o seu coração. Como Paulo falou em Gálatas 6,4, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Cada um examine o seu próprio modo de agir. Eu não sei o que passa na sua cabeça, eu não sei o que passa na sua mente, eu não sei o que passa na sua casa, não sei o que você faz na escola. Sabe, na adolescência o diabo tenta plantar uma mentira na nossa cabeça de que a gente pode ter várias personalidades em uma pessoa só. Então você pode ser um na escola, você pode ser um na igreja, você pode ser um na sua família, você pode ser um com seus amigos. Isso é uma mentira. Se você pensa, se você está fazendo isso, o diabo está relativizando a sua identidade. Sabe, como que você está com Deus? A gente está nesse primeiro esquenta do acampamento, ela tem um pouquinho mais de um mês para o acampamento. Como que você está com Deus? Vamos orar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. A gente está aqui nessa noite, a Tua palavra diz, Pai, no final dessa passagem que nós lemos, em Atos 5, que essa história de Ananias e Safira gerou grande temor na igreja. Senhor, e tantos anos depois, hoje, no dia 5 de junho de 2026, essa história traz temor ao nosso coração. Senhor, não tem necessariamente a ver com dinheiro. Tem a ver com o que a gente pode te dar. Senhor, nós queremos nos entregar a Ti, Pai. Não uma parte, não 70%. Nós Te queremos, Senhor, por inteiro. Que o Senhor possa nos perdoar nessa noite. Todos aqui, Senhor, debaixo desse teto, têm motivo, Senhor, para pedir perdão ao Senhor. Nós somos falhos, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa, Pai, capacitar, Senhor, esses adolescentes, dar as brechas, Senhor, a esses adolescentes para poder falar da Sua palavra lá na escola, na família, às vezes não conhece o Senhor. Senhor, que a gente não inveje os outros, que a gente faça o mínimo, que sejamos exemplares, Senhor, que a gente faça tudo como se fosse para o Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Senhor, nós também entendemos que não necessariamente o ambiente que a gente vive vai nos levar para o céu. A gente entende isso, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós queremos nos entregar ao Senhor. Toma o nosso coração nessa noite. Nós somos Teus. Nós somos Teus. Senhor, nos dê um bom final de semana. Abençoa cada adolescente que está aqui, Pai. Que essa palavra entre no nosso coração. Que a gente pratique ela durante essa próxima semana, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.